Imagine viver sabendo que, a qualquer momento, alguém pode tentar acabar com a sua vida. Não uma, nem duas vezes, mas dezenas de vezes. Para Adolf Hitler, isso não era imaginação, era realidade. Entre 1921 e 1944, o ditador nazista enfrentou 44 tentativas de assassinato documentadas. De planos amadores envolvendo bombas caseiras a conspirações militares elaboradas, orquestradas por seus próprios generais, a sobrevivência de Hitler desafiou a própria probabilidade. O que o manteve vivo quando tantos queriam vê-lo morto? Foi sorte, paranoia ou algo muito mais calculado? Esta noite, vamos descobrir as tentativas mais chocantes contra a vida de Hitler, revelando o quão perto o mundo esteve de uma história dramaticamente diferente. Muito antes de Hitler se tornar o temido ditador da Alemanha nazi, as tentativas contra a sua vida já tinham começado. A primeira tentativa de assassinato registrada ocorreu em 1921, apenas 2 anos depois de ele se ter juntado ao que viria a ser o Partido Nazi. Durante um discurso numa cervejaria em Munique, um agressor desconhecido atirou uma caneca de cerveja à cabeça de Hitler. O ataque primitivo falhou, mas marcou o início do que se tornaria um padrão mortal. A revolta de Munique, em 1923, deu a Hitler o seu primeiro gostinho da violência política real. Enquanto marchava com os seus seguidores em direção ao prédio do governo da Baviera, a polícia bávara abriu fogo. 16 nazis morreram na batalha de rua, e o próprio Hitler ficou ferido ao deslocar o ombro ao mergulhar para se proteger. Embora não tenha sido, tecnicamente, uma tentativa de assassinato, o evento demonstrou o quão vulnerável Hitler continuava durante o início da sua carreira política. Em 1932, à medida que o poder político de Hitler crescia, também crescia a sofisticação das conspirações contra ele. Os opositores comunistas e social-democratas reconheceram a crescente ameaça que ele representava. Várias tentativas envolveram a colocação de explosivos em comícios e discursos, mas as medidas de segurança cada vez mais paranoicas de Hitler começaram a dar frutos. Os seus guarda-costas, liderados pelo fanaticamente leal Sepp Dietrich, desenvolveram protocolos que se tornariam lendários pela sua meticulosidade. Uma tentativa particularmente assustadora ocorreu durante uma campanha eleitoral em Stralsund, em 1932. Militantes comunistas locais colocaram uma bomba debaixo da plataforma onde Hitler deveria discursar. O dispositivo foi descoberto poucas horas antes do evento, quando um zelador notou fios suspeitos. A bomba continha material explosivo suficiente para destruir todo o edifício. Mas talvez o incidente mais assustador desse período tenha ocorrido em fevereiro de 1933, poucas semanas depois de Hitler se tornar chanceler. Um carpinteiro de 21 anos, chamado Maurice Bavold, tinha viajado da Suíça com um único objetivo: eliminar Hitler. Armado com uma pistola, Bavold participou em vários comícios nazis, posicionando-se a uma distância que lhe permitia atingir o seu alvo. Numa cerimônia comemorativa em Munique, ele estava a menos de 3 metros de Hitler, com o dedo no gatilho. No entanto, no momento crucial, Bavold viu a sua visão bloqueada por oficiais altos da SS que se posicionaram em torno do seu líder para protegê-lo. O momento passou e Hitler sobreviveu para ver mais um dia. O padrão estava a tornar-se claro. Aqueles que procuravam a morte de Hitler enfrentavam não apenas um homem, mas todo um aparato destinado a mantê-lo vivo. No entanto, as ameaças mais perigosas ainda estavam por vir, emergindo do próprio círculo íntimo de Hitler. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava e a situação militar da Alemanha se deteriorava, a oposição a Hitler crescia dentro da própria instituição em que ele mais confiava, a Wehrmacht alemã. Em 1943, uma sofisticada rede de oficiais militares, aristocratas e funcionários públicos se formou em torno do objetivo central de eliminar Hitler e negociar a paz com os aliados. A conspiração era liderada pelo coronel Klaus von Stauffenberg, um condecorado veterano de guerra que havia perdido o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda enquanto servia no norte de África. Apesar dos ferimentos, Stauffenberg possuía algo que seus companheiros conspiradores não tinham: acesso regular às reuniões militares de Hitler no Wolf's Lair, o quartel-general fortemente fortificado de Hitler na Prússia Oriental. O plano, conhecido como Operação Valkyria, era incrivelmente ambicioso. Os conspiradores planeavam não apenas eliminar Hitler, mas também executar um golpe militar completo.
tomando o controle de Berlim e outras grandes cidades alemãs, e, ao mesmo tempo, iniciando negociações com os aliados ocidentais. Eles haviam se infiltrado em posições-chave em toda a hierarquia militar e desenvolvido planos detalhados para assumir o controle do governo poucas horas após a morte de Hitler. Em 15 de julho de 1944, Stauffenberg participou de uma reunião militar no Covil do Lobo, carregando uma pasta com uma bomba de fabricação britânica. O dispositivo, pesando pouco mais de 1 quilo, continha poder explosivo suficiente para matar todas as pessoas em uma sala pequena. No entanto, no último momento, a reunião foi transferida para um local maior, e nem Heinrich Himmler, nem Hermann Göring, alvos secundários, estavam presentes. Stauffenberg decidiu abortar a missão, concluindo que eliminar apenas Hitler não seria suficiente para o sucesso do golpe. 5 dias depois, em 20 de julho de 1944, Stauffenberg voltou ao Wolf's Lair para o que se tornaria a tentativa de assassinato mais famosa da história. Desta vez, ele estava determinado a prosseguir, independentemente de quem mais estivesse presente. A reunião estava marcada para acontecer no bunker habitual de Hitler, onde as paredes de betão amplificariam o efeito devastador da bomba. Mas o destino interveio mais uma vez. Devido a uma visita inesperada do líder italiano Benito Mussolini no final da tarde, a reunião foi transferida para uma cabana de conferências de madeira acima do solo. A mudança de local revelar-se-ia crucial. Stauffenberg ativou o temporizador de 10 minutos da bomba e colocou a sua pasta debaixo da pesada mesa de conferências de carvalho, posicionando-a o mais perto possível de Hitler. Em seguida, pediu licença, alegando que precisava de fazer uma chamada urgente. Às 12h42, a bomba explodiu com uma força tremenda. O edifício de madeira ficou praticamente destruído, com as janelas estilhaçadas e o telhado desabado. Das 24 pessoas que estavam na sala, 4 morreram e todas as outras ficaram feridas. O próprio Hitler foi projetado ao chão, com o cabelo chamuscado, o braço direito parcialmente paralisado e os tímpanos danificados. As calças ficaram rasgadas e lascas de madeira perfuraram as pernas. No entanto, incrivelmente, Hitler sobreviveu. A pesada mesa de carvalho absorveu grande parte da explosão, e as janelas abertas da cabana de madeira permitiram que a força explosiva se dissipasse, em vez de se concentrar como teria acontecido com paredes de betão. Além disso, poucos minutos antes da explosão, o coronel Heinz Brandt, sem saber, moveu a pasta de Stauffenberg para o lado oposto do pesado suporte de madeira da mesa, colocando a barreira diretamente entre Hitler e a bomba. Em poucas horas, Hitler apareceu no rádio para anunciar que tinha sobrevivido, descrevendo o ocorrido como uma proteção divina para que ele cumprisse o seu destino. A conspiração foi rapidamente desvendada quando as comunicações dos conspiradores foram interceptadas e os seus planos expostos. Stauffenberg e 3 co-conspiradores foram executados por um pelotão de fuzilamento naquela mesma noite, no pátio do Bendler Block, em Berlim. As consequências foram rápidas e brutais. Nos meses seguintes, a Gestapo prendeu aproximadamente 7.000 pessoas ligadas à conspiração. Os julgamentos perante o juiz fanático Roland Freisler resultaram na execução de quase 200 conspiradores, incluindo marechais, generais, políticos e aristocratas. Muitos foram enforcados com cordas de piano em ganchos de carne, e suas mortes foram filmadas para Hitler assistir. Mas a conspiração de 20 de julho não foi a primeira nem a última tentativa militar séria contra a vida de Hitler. A história de como a própria elite militar alemã tentou repetidamente e falhou em eliminar o seu comandante supremo revela o extraordinário aparato de segurança que cercava Hitler e as consequências devastadoras dos seus fracassos. Enquanto grandes conspirações ganhavam as manchetes, algumas das tentativas de assassinato mais notáveis vieram de indivíduos agindo sozinhos. Esses lobos solitários, movidos por convicções pessoais, fé religiosa ou simples desespero, muitas vezes chegaram mais perto do sucesso do que elaborados planos militares. Georg Elser representa talvez o mais fascinante desses assassinos solitários. Carpinteiro e relojoeiro de 36 anos de Württemberg, Elser não possuía conexões políticas nem treinamento militar. O que ele tinha era paciência, habilidade e uma determinação inabalável de impedir o que considerava uma guerra inevitável. Durante mais de um ano, Elser planeou meticulosamente o seu ataque. Estudou a agenda de Hitler e reparou que todos os dias, 8 de novembro, o líder nazi proferia um discurso no Bürgerbräukeller, em Munique, para comemorar o golpe falhado de 1923. O discurso começava sempre à mesma hora e seguia o mesmo formato.
Elser identificou esta previsibilidade como a vulnerabilidade de Hitler. A partir de agosto de 1939, Elser começou a visitar regularmente a cervejaria, observando cuidadosamente o layout e os procedimentos de segurança. Ele descobriu que, durante o dia, o salão ficava frequentemente vazio ou com pouca vigilância. Noite após noite, ele se escondia no prédio até a hora de fechar. Depois, saía para trabalhar nos preparativos. Usando ferramentas que havia fabricado especificamente para a tarefa, Elser lentamente esvaziou um pilar diretamente atrás de onde Hitler ficaria para fazer o seu discurso. O trabalho era meticuloso e perigoso. Todas as noites, Elser tinha de esculpir pedra e argamassa sem fazer barulho, que pudesse alertar os guardas de segurança. Ele recolhia os detritos nos bolsos e deitava-os fora, noutro local da cidade. O processo levou mais de 30 noites de trabalho cuidadoso, durante as quais ser descoberto significaria morte certa. A bomba de Elser era uma obra-prima de engenharia improvisada. Usando materiais explosivos roubados do seu local de trabalho numa pedreira, ele construiu um dispositivo com 2 mecanismos de temporização, um principal e um secundário, garantindo praticamente a detonação. A bomba foi projetada para derrubar não apenas o pilar, mas uma parte significativa da estrutura do edifício. Em 8 de novembro de 1939, tudo correu conforme o planeado. Hitler chegou ao Bürger Breikeler e começou seu discurso anual aos fiéis do Partido Nazista. A bomba estava programada para explodir às 21h20, exatamente quando Hitler normalmente chegaria ao clímax do seu discurso. O próprio Elser já havia partido de Munique, tentando cruzar a fronteira com a Suíça, onde esperava o fim da guerra. Às 21h07, Hitler concluiu o seu discurso, 13 minutos mais cedo do que o habitual. Ele citou a necessidade de regressar a Berlim devido à situação de guerra em curso. Às 21h10, Hitler e a sua comitiva já tinham deixado o edifício. Às 21h20, exatamente como planeado, a bomba de Elser explodiu com uma força devastadora. A explosão derrubou o telhado e derrubou o pilar, como pretendido. 8 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, mas Hitler já estava a quilômetros de distância, viajando de comboio em direção a Berlim. O homem que esteve mais perto de mudar a história falhou o seu alvo por poucos minutos. Elser foi capturado na fronteira suíça poucas horas após a explosão, carregando materiais suspeitos e um crachá do Partido Comunista que ele esperava que convencesse os interrogadores de que fazia parte de uma conspiração maior. Sob tortura, ele acabou confessando ter agido sozinho, uma afirmação que a Gestapo achou quase impossível de acreditar. Como um simples carpinteiro, poderia realizar o que assassinos treinados e conspirações militares não conseguiram. O quase sucesso da tentativa de Elser levou a mudanças significativas nos protocolos de segurança de Hitler. O ditador nunca mais manteria agendas públicas tão previsíveis. As suas aparições tornaram-se cada vez mais aleatórias e secretas, tornando futuras tentativas de assassinato muito mais difíceis de planear e executar. Outra tentativa notável de um lobo solitário ocorreu em 1943, orquestrada por Rudolf Christoph von Gersdorff, um oficial da Wehrmacht que se sentia repugnado pelas atrocidades nazis na frente oriental. Gersdorff voluntariou-se para servir de guia de Hitler durante uma visita a uma exposição de equipamento soviético, capturado em Berlim. O seu plano era devastadoramente simples. Ele carregaria explosivos escondidos, com um temporizador de 10 minutos, ativaria o dispositivo pouco antes de encontrar Hitler e garantiria que eles permanecessem próximos até a detonação. Em 21 de março de 1943, Gersdorff ativou a bomba e aproximou-se de Hitler como planejado. No entanto, o ditador percorreu a exposição muito mais rapidamente do que o previsto, passando apenas 8 minutos em vez dos 30 minutos esperados. Quando Hitler partiu, Gersdorff se despediu e, desesperadamente, desarmou a bomba em um banheiro, evitando sua própria morte e não sendo descoberto. Essas tentativas individuais tinham elementos em comum que as tornavam particularmente perigosas. Eram mais difíceis de detectar pelas redes de inteligência, exigiam menos pessoas que pudessem trair o plano e, muitas vezes, exploravam as poucas aparições públicas restantes de Hitler. No entanto, elas também destacaram a sorte extraordinária e as medidas de segurança paranoicas que mantiveram Hitler vivo quando tantos queriam vê-lo morto. Os perfis psicológicos destes assassinos solitários revelam homens e mulheres movidos por convicções morais, e não por ambição política.
Ao contrário dos conspiradores militares que buscavam preservar a honra da Alemanha, ou dos agentes comunistas que seguiam ordens do partido, indivíduos como Elzer e Gersdorff agiram por consciência pessoal. Os seus fracassos assombrariam aqueles que sobreviveram pelo resto de suas vidas. A sobrevivência de Hitler a 44 tentativas de assassinato não foi apenas uma questão de sorte. Por trás de sua longevidade estava um dos sistemas de proteção pessoal mais sofisticados da história. Uma rede paranoica de medidas de segurança que evoluía continuamente em resposta a cada nova ameaça. A base da proteção de Hitler era a Schutzstaffel, ou SS, que começou como uma pequena unidade de guarda-costas, mas cresceu e se tornou um vasto aparato de segurança. No seu núcleo estava a Leibstandarte SS Adolf Hitler, um regimento de elite encarregado exclusivamente da proteção pessoal do ditador. Esses homens eram selecionados não apenas por suas capacidades físicas, mas por sua lealdade fanática a Hitler pessoalmente. Sepp Dietrich, que comandou a guarda pessoal de Hitler de 1928 a 1943, desenvolveu protocolos de segurança que se tornaram lendários por sua meticulosidade. Todos os edifícios em que Hitler entrava eram revistados várias vezes por especialistas em explosivos. A comida era testada por provadores designados que consumiam tudo antes das refeições de Hitler. Os seus veículos pessoais eram blindados e equipados com vidros à prova de balas, enquanto vários carros idênticos eram usados para confundir potenciais assassinos sobre qual veículo realmente continha o seu alvo. A paranoia estendia-se ao círculo íntimo de Hitler. O seu valete pessoal, Heinz Linge, era responsável por cuidar das roupas e dos objetos pessoais de Hitler, garantindo que nenhum dispositivo explosivo ou veneno pudesse ser colocado entre os seus pertences. Até mesmo o dentista de Hitler, Hugo Blaschke, era considerado um risco potencial à segurança e era monitorado de perto durante os procedimentos odontológicos. As residências de Hitler tornaram-se fortalezas. O Berghof, o seu refúgio nas montanhas da Baviera, estava rodeado por vários perímetros de segurança, defesas antiaéreas e um extenso sistema de bunkers. O Wolfslayer, na Prússia Oriental, continha mais de 200 edifícios protegidos por campos minados, barreiras de betão e uma guarnição de mais de 2.000 agentes de segurança. Os visitantes eram submetidos a verificações exaustivas dos seus antecedentes, e até mesmo oficiais militares de alto escalão eram revistados antes das reuniões. As viagens apresentavam desafios únicos que geraram soluções de segurança inovadoras. O comboio de Hitler, chamado Führer Sonderzug Amerika, era um centro de comando móvel equipado com equipamentos de comunicação, salas de reunião e as suas próprias armas antiaéreas. A locomotiva e vários vagões eram blindados, e todo o comboio era precedido por um comboio pilotos que verificava os carris em busca de explosivos ou sabotagem. As viagens aéreas eram ainda mais restritas. Hitler voava raramente e apenas em aeronaves que tinham sido minuciosamente inspecionadas pelos seus mecânicos pessoais. As rotas de voo eram mantidas em segredo até ao último momento e, por vezes, várias aeronaves partiam simultaneamente para confundir potenciais agressores sobre qual o avião que transportava Hitler. A rede de inteligência humana que protegia Hitler estendia-se muito além dos seus guarda-costas imediatos. A Gestapo mantinha uma vigilância extensa sobre qualquer pessoa considerada uma ameaça potencial, enquanto informantes em toda a sociedade alemã relatavam atividades ou conversas suspeitas. Essa rede provou ser extremamente eficaz na detecção de conspirações antes que elas pudessem se transformar em ameaças sérias. Talvez o mais importante seja que o aparato de segurança de Hitler se adaptava continuamente. Após cada tentativa de assassinato, os protocolos eram revistos e modificados para evitar ataques semelhantes no futuro. O fracasso do atentado de Elzer levou a mudanças aleatórias na agenda e à eliminação de aparições públicas previsíveis. O complô de 20 de julho resultou em uma verificação ainda mais rigorosa do pessoal militar com acesso a Hitler. O aspecto psicológico da proteção de Hitler era igualmente sofisticado. Os seus chefes de segurança compreendiam que a paranoia do ditador, embora por vezes excessiva, na verdade aumentava as suas hipóteses de sobrevivência. O comportamento imprevisível de Hitler, as mudanças repentinas de planos e a relutância em manter horários regulares tornavam-no um alvo extremamente difícil para assassinos que precisavam de informações precisas sobre o momento e o local. O custo desta segurança era enorme.
tanto em recursos como no isolamento que criava em torno de Hitler. Em 1944, ele havia se tornado praticamente um prisioneiro do seu próprio sistema de proteção, raramente aparecendo em público e cada vez mais isolado do povo alemão que afirmava liderar. No entanto, esse isolamento, paradoxalmente, pode ter sido justamente o que o manteve vivo quando tantos outros queriam vê-lo morto. A eficácia do aparato de segurança de Hitler levanta questões preocupantes sobre como a história poderia ter sido diferente se pelo menos uma das 44 tentativas de assassinato tivesse sido bem-sucedida. Cada falha fortalecia o sistema, tornando as tentativas subsequentes ainda mais improváveis de sucesso. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava, Hitler tornou-se alvo, não apenas de grupos de oposição alemães, mas também dos serviços de inteligência aliados, que reconheceram que a sua eliminação poderia encurtar drasticamente a guerra e salvar milhões de vidas. Essas conspirações internacionais reuniram conhecimentos profissionais e recursos muito além do que os assassinos domésticos podiam reunir, mas também acabaram por fracassar contra o formidável aparato de segurança de Hitler. A Special Operations Executive britânica, criada por Winston Churchill com a diretriz de incendiar a Europa, desenvolveu vários esquemas para eliminar Hitler. O mais ambicioso foi a Operação Foxley, um plano de assassinato detalhado desenvolvido em 1944 pela seção alemã da SOE. O plano explorava informações de inteligência coletadas sobre a rotina diária de Hitler no Berghof, seu refúgio nas montanhas da Baviera. Agentes britânicos descobriram que Hitler fazia uma caminhada diária por um caminho específico perto de sua residência, geralmente entre 10 horas e 11 horas, acompanhado por uma segurança mínima. O caminho passava por uma área arborizada que oferecia excelente cobertura para um atirador. A Operação Foxley previa que uma equipa de 2 assassinos fosse lançada de paraquedas na área, equipada com um rifle de alta potência e informações detalhadas sobre os movimentos de Hitler. O plano era extremamente sofisticado. Os assassinos iriam estabelecer uma posição de emboscada a cerca de 100 metros do caminho de Hitler, com rotas de fuga pré-determinadas através da floresta da Baviera. Redes de apoio de alemães antinazistas locais iriam fornecer esconderijos e transporte até a fronteira suíça. A operação tinha sido planeada até ao tipo específico de munição que garantiria a morte de Hitler, mesmo que o tiro não fosse perfeitamente certeiro. No entanto, a Operação Foxley nunca foi executada. A inteligência britânica concluiu que a morte de Hitler poderia, na verdade, fortalecer a resistência alemã em vez de enfraquecê-la. Um Hitler martirizado poderia se tornar um símbolo poderoso para a continuação da luta, enquanto seu substituto poderia se mostrar mais competente na condução da guerra. A decisão de abandonar a operação permanece controversa entre historiadores, que argumentam que eliminar Hitler em 1940 poderia ter evitado milhões de mortes adicionais. Os serviços secretos soviéticos também desenvolveram vários planos contra Hitler, embora muitos detalhes permaneçam confidenciais até hoje. A NKVD, a polícia secreta de Stalin, tinha redes extensas na Europa ocupada e acesso a prisioneiros de guerra alemães que poderiam ser transformados em assassinos. Uma tentativa documentada envolveu um agente soviético que foi cirurgicamente alterado para parecer alemão e recebeu documentos falsos impecáveis. Este agente, cujo nome verdadeiro permanece desconhecido nos arquivos desclassificados, passou meses a estabelecer uma identidade falsa como empresário alemão com ligações ao Partido Nazi. A sua missão era obter acesso a Hitler através de reuniões de negócios relacionadas com a produção industrial durante a guerra. O plano exigia que o agente transportasse um veneno indetetável que pudesse ser administrado através de contato físico ou contaminação de alimentos ou bebidas. A operação falhou quando o agente foi capturado durante uma operação de segurança de rotina da Gestapo em Berlim. Sob interrogatório, ele revelou detalhes suficientes sobre os métodos da inteligência soviética para comprometer outras operações, embora aparentemente tenha morrido antes de revelar o alcance total do plano de assassinato. A sua captura levou a um aumento da segurança de todos os indivíduos que procuravam reuniões com Hitler, limitando ainda mais o acesso a potenciais assassinos estrangeiros. Os serviços de inteligência americanos, embora menos envolvidos diretamente no planeamento do assassinato, forneceram apoio crucial aos grupos de resistência alemães. O Gabinete de Serviços Estratégicos, antecessor da CIA, manteve contato com várias conspirações anti-Hitler e forneceu equipamento, comunicações e informações que apoiaram as suas operações.
Talvez a conspiração internacional mais intrigante tenha envolvido uma operação conjunta entre a inteligência britânica e exilados alemães. O plano centrava-se em explorar o interesse conhecido de Hitler por assuntos ocultos e místicos. Agentes britânicos descobriram que Hitler consultava regularmente astrólogos e videntes, vendo uma oportunidade de colocar um assassino nas proximidades do seu alvo. Um exilado alemão com verdadeira experiência em astrologia foi recrutado e recebeu uma história de cobertura que o tornaria atraente para os ocultistas nazis. O plano previa que ele ganhasse acesso a Hitler através da sua reputação como místico e, em seguida, eliminasse o ditador durante uma consulta privada. No entanto, a operação foi comprometida quando outro exilado alemão, sem conhecimento da conspiração, denunciou as atividades suspeitas do aspirante a assassino às autoridades alemãs. Essas tentativas internacionais compartilhavam desafios comuns que as conspirações domésticas não enfrentavam. Os assassinos estrangeiros tinham que superar barreiras linguísticas, diferenças culturais e a falta de redes de apoio locais com as quais os conspiradores alemães podiam contar. Eles também enfrentavam a ameaça constante de serem descobertos por meio de verificações de segurança de rotina, projetadas especificamente para identificar agentes estrangeiros. O fracasso dos serviços de inteligência profissionais em eliminar Hitler, apesar dos seus extensos recursos e experiência, ressalta a eficácia do aparato de segurança nazista. Essas agências eliminaram com sucesso vários outros alvos ao longo da guerra, mas Hitler permaneceu fora do seu alcance. As implicações desses fracassos ecoariam pelos anos restantes da guerra, com a morte de milhões de pessoas, enquanto o homem mais procurado do mundo continuava a escapar daqueles que juraram detê-lo. A dimensão internacional das tentativas de assassinato contra Hitler também revela o reconhecimento global da sua ameaça única à humanidade. Ao contrário de outros líderes de guerra, que eram vistos como representantes dos interesses de suas nações, Hitler era visto pela inteligência aliada como um mal singular, cuja eliminação beneficiaria toda a humanidade. Para compreender como Hitler sobreviveu a 44 tentativas de assassinato, é necessário examinar não apenas as medidas de segurança externas, mas também os fatores psicológicos que moldaram seu comportamento e sua tomada de decisões. A sobrevivência de Hitler foi, em muitos aspectos, um produto de sua própria personalidade paranoica, traços que, embora o tornassem um líder difícil, paradoxalmente o mantiveram vivo quando tantos queriam vê-lo morto. Desde o início de sua carreira política, Hitler demonstrou uma consciência quase sobrenatural das ameaças potenciais. Os seus associados descreviam a sua capacidade de sentir intenções hostis nas multidões, muitas vezes mudando o seu percurso ou agenda com base em nada mais do que a intuição. Essa consciência paranoica foi-lhe útil durante a caótica política de rua da Alemanha dos anos 19 e 20, quando a violência política era comum e a segurança pessoal mínima. A paranoia de Hitler manifestava-se em comportamentos aparentemente irracionais que, na verdade, aumentavam a sua segurança. Ele frequentemente mudava de ideia sobre planos de viagem no último momento, às vezes decidindo não comparecer a eventos poucos minutos antes da partida. Essas mudanças repentinas frustravam a sua equipa e a sua segurança, mas também o tornavam um alvo impossível para assassinos, que dependiam de um timing preciso e horários previsíveis. Os hábitos alimentares do ditador refletiam o seu medo profundo de envenenamento. Ele empregava vários provadores de comida e muitas vezes comia refeições diferentes das dos seus convidados, mesmo em jantares oficiais. A sua cozinheira pessoal, Constanze Manziarly, era obrigada a preparar as suas refeições isoladamente e sob supervisão constante. Hitler também mantinha restrições alimentares rigorosas que limitavam a sua exposição a alimentos potencialmente contaminados, embora estas fossem publicamente atribuídas a preocupações com a saúde e não a receios de segurança. Os seus hábitos de sono eram igualmente paranoicos. Hitler raramente passava noites consecutivas no mesmo quarto, mudando-se frequentemente entre vários quartos dentro do mesmo edifício. No Covil do Lobo, tinha acesso a vários bunkers diferentes e mudava frequentemente de local para dormir sem aviso prévio. Essa imprevisibilidade tornava praticamente impossível para os assassinos prever onde ele estaria em um determinado momento. A paranoia de Hitler se estendia ao seu círculo íntimo, criando um clima de suspeita que, embora destrutivo para a governança, aumentava sua segurança pessoal. Ele deliberadamente fomentava a competição e a desconfiança entre seus subordinados, dificultando a formação de conspirações ou a manutenção do sigilo.
A vigilância e os relatórios constantes significavam que possíveis conspirações eram frequentemente descobertas antes que pudessem se transformar em ameaças sérias. O impacto psicológico de sobreviver a várias tentativas de assassinato criou um ciclo vicioso que reforçou os comportamentos paranoicos de Hitler. Cada plano fracassado confirmava, em sua mente, que a providência o estava a proteger para um destino especial. Esse sistema de crenças, embora delirante, contribuiu de fato para sua sobrevivência, mantendo o alto nível de vigilância e imprevisibilidade que o tornava um alvo tão difícil. As aparições públicas de Hitler tornaram-se cada vez mais raras e cuidadosamente controladas à medida que a guerra avançava. Em 1943, ele tinha praticamente desaparecido da vista do público, fazendo discursos apenas através de transmissões de rádio e limitando as suas aparições pessoais a pequenos grupos cuidadosamente selecionados. Este isolamento, embora enfraquecesse a sua ligação com o povo alemão, afastou-o do alcance de potenciais assassinos que poderiam explorar eventos públicos. A relação do ditador com os seus guarda-costas refletia a sua psicologia paranoica. Ele confiava plenamente neles, ao mesmo tempo que testava a sua lealdade através de cenários elaborados e mudanças inesperadas na rotina. Isto criou um grupo de protetores que eram fanaticamente dedicados e constantemente alertas a potenciais ameaças, pois sabiam que as suas próprias vidas dependiam da sobrevivência de Hitler. A paranoia de Hitler também influenciou as suas decisões militares de maneiras que afetaram a sua segurança. A sua relutância em confiar nos comandantes de campo levou a um controle cada vez mais centralizado, o que exigia mais reuniões e comunicações cara a cara, que poderiam ser potencialmente exploradas por assassinos. No entanto, essas reuniões eram conduzidas sob medidas de segurança tão rigorosas que se tornaram menos vulneráveis do que atividades mais rotineiras. O desgaste psicológico da vigilância constante ficou evidente no declínio da saúde de Hitler durante os últimos anos da guerra. Os seus associados notaram a sua tendência crescente para o isolamento, a sua relutância em confiar mesmo em companheiros de longa data e a sua preocupação crescente com questões de segurança. No entanto, esses mesmos sintomas de deterioração psicológica podem ter sido os fatores que o mantiveram vivo quando tantos outros queriam vê-lo morto. Talvez o mais notável seja que os comportamentos paranoicos de Hitler muitas vezes pareciam ser confirmados pelos acontecimentos. A sua decisão de última hora de sair do Bürgerbräukeller no início de 1939 salvou-lhe a vida da bomba de Elser. A sua insistência em várias varreduras de segurança impediu que outras tentativas de assassinato fossem bem-sucedidas. Essas aparentes confirmações de seus instintos paranoicos reforçaram comportamentos que, embora destrutivos em muitos aspectos, provaram ser essenciais para a sua sobrevivência. A interseção da psicologia paranoica de Hitler com medidas de segurança profissionais criou um sistema de proteção que era maior do que a soma de suas partes. O seu comportamento imprevisível tornou o já formidável aparato de segurança nazista ainda mais eficaz, criando um alvo móvel que se provou quase impossível de atingir, apesar de dezenas de tentativas. À medida que a Alemanha nazi enfrentava a derrota inevitável no último ano da Segunda Guerra Mundial, as tentativas contra a vida de Hitler assumiram um caráter cada vez mais desesperado. A conspiração fracassada de 20 de julho dizimou a resistência militar organizada, mas grupos dispersos e indivíduos continuaram seus esforços para eliminar o ditador, motivados agora menos pela esperança de mudar o destino da Alemanha do que pela necessidade de impedir mais destruição. As consequências da Operação Valkyria criaram um clima de terror entre os líderes militares e civis alemães. As execuções em massa e as investigações destruíram efetivamente as redes que poderiam ter apoiado futuras tentativas de assassinato. No entanto, mesmo nesse ambiente de medo e vigilância, alguns continuaram a conspirar contra a vida de Hitler. Em outubro de 1944, um grupo de oficiais da Wehrmacht, estacionados em Berlim, desenvolveu o que chamaram de Solução Final, que não deve ser confundida com o programa de genocídio nazista de mesmo nome. Esta conspiração
envolvia oficiais que escaparam à detecção após 20 de julho e estavam determinados a fazer uma última tentativa antes do colapso total da Alemanha. O plano centrava-se em explorar as visitas ocasionais de Hitler a hospitais militares para elevar o moral dos soldados feridos. As informações indicavam que Hitler iria visitar uma instalação específica em Berlim, onde a segurança seria necessariamente mais fraca devido ao ambiente médico. Os conspiradores planeavam colocar um dispositivo explosivo num quarto do hospital que Hitler iria visitar, programando a detonação para obter o máximo efeito e minimizar as baixas entre os pacientes e a equipa médica. No entanto, este plano foi traído por uma enfermeira, que ouviu conversas entre os conspiradores. A Gestapo prendeu todo o grupo poucos dias após o ataque planeado. Os interrogatórios subsequentes revelaram que, apesar da dizimação dos conspiradores de 20 de julho, ainda existiam redes de resistência dentro do exército alemão, embora agora estivessem muito mais fragmentadas e cautelosas. Talvez a tentativa final mais comovente tenha vindo de uma fonte inesperada. Um grupo de adolescentes e jovens adultos, conhecidos como os sobreviventes do grupo de resistência Rosa Branca. Embora os líderes originais da Rosa Branca tivessem sido executados em 1943, alguns associados escaparam à detecção e continuaram a operar redes clandestinas em Munique e outras cidades. No início de 1945, estes jovens resistentes desenvolveram um plano que refletia tanto o seu desespero como os seus recursos limitados. Eles descobriram que Hitler ocasionalmente viajava de carro por certos bairros de Berlim durante os seus cada vez mais raros deslocamentos pela cidade. O plano envolvia um ataque coordenado com coquetéis molotovs e explosivos militares roubados, tendo como alvo a comitiva de Hitler durante uma dessas viagens. O plano exigia um timing preciso e coordenação entre vários pontos de ataque ao longo de uma rota provável. Os jovens conspiradores passaram semanas estudando os padrões de tráfego e os procedimentos de segurança, posicionando-se e colocando as armas em locais estratégicos pela cidade. No dia marcado, esperaram durante horas no frio de fevereiro pela chegada da comitiva de Hitler. O ataque nunca se concretizou. A rota de Hitler foi alterada no último momento devido a alertas de ataque aéreo e a sua comitiva nunca passou pela área-alvo. Os conspiradores foram obrigados a abandonar as suas posições e a livrar-se das armas, escapando por pouco de serem detetados pelas patrulhas da Gestapo, que estavam a realizar buscas de segurança reforçadas em toda a cidade de Berlim. A última tentativa documentada de assassinato de Hitler ocorreu em março de 1945, poucas semanas antes de sua morte no bunker de Berlim. Essa tentativa veio de dentro da própria equipe doméstica de Hitler, uma violação notável do círculo interno, supostamente impenetrável, que o protegeu por tantos anos. Rochus Misch, um dos guarda-costas de Hitler, descreveu mais tarde ter descoberto atividades suspeitas entre certos membros da equipe no Führerbunker. Esses indivíduos, cujos nomes permanecem confidenciais em alguns arquivos, aparentemente tinham conseguido acesso a veneno que planeavam introduzir na comida ou nos medicamentos de Hitler. A conspiração só foi descoberta quando um dos conspiradores confidenciou a um outro membro da equipa, que relatou a conversa à segurança. O incidente demonstrou o quão desesperada a situação se tinha tornado nas últimas semanas da guerra. Mesmo indivíduos que tinham sido pessoalmente selecionados pela sua lealdade e submetidos a extensas verificações de segurança, estavam agora dispostos a arriscar as suas vidas para eliminar Hitler. A descoberta desta conspiração levou à última grande purga de segurança na casa de Hitler, com vários membros da equipa a desaparecerem sob custódia da Gestapo poucos dias antes do colapso final do bunker. Estas últimas tentativas partilhavam características que as distinguiam das conspirações anteriores. Eram marcadas pelo desespero, em vez de um planeamento cuidadoso, e levadas a cabo por indivíduos que tinham pouca esperança de sobrevivência, independentemente do sucesso ou fracasso. Os conspiradores eram motivados menos por cálculos políticos do que pela repulsa moral pela destruição contínua que Hitler representava. O fracasso destas últimas tentativas destaca o quão completamente Hitler se tinha isolado do contato humano normal em 1945. O seu mundo tinha se reduzido às paredes de betão do Führerbunker, rodeado por um punhado de associados e guardas fanaticamente leais, que representavam os últimos remanescentes do aparato nazi. Mesmo dentro deste pequeno círculo, porém, o desejo de acabar com a vida de Hitler persistiu até ao fim.
A proximidade destas últimas tentativas de assassinato da morte de Hitler levanta questões assombrosas sobre como a história poderia ter mudado se alguma delas tivesse sido bem-sucedida. Em 1945, a morte de Hitler poderia ter encurtado a guerra em semanas ou mesmo dias, potencialmente salvando milhares de vidas e impedindo a destruição final de Berlim e de outras cidades alemãs. O fracasso das 44 tentativas de assassinato contra Hitler nos obriga a enfrentar uma das questões mais inquietantes da história. E se apenas uma tivesse sido bem-sucedida? Os efeitos da sobrevivência de Hitler se estenderam muito além das fronteiras da Alemanha, moldando o mundo pós-guerra de maneiras que continuam a influenciar a política global, até hoje. Se a bomba meticulosamente planejada por Georg Elser tivesse explodido 13 minutos antes, em novembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial poderia ter terminado antes mesmo de realmente começar. Com Hitler morto e a liderança nazi em caos, a invasão planeada da França talvez nunca tivesse ocorrido. O Holocausto, ainda em seus estágios iniciais, poderia ter sido interrompido antes de ceifar 6 milhões de vidas. A União Soviética talvez nunca tivesse perdido 27 milhões de cidadãos. E os Estados Unidos talvez não tivessem sido arrastados para a Guerra Europeia. O sucesso da Operação Valkyria, em julho de 1944, teria criado um cenário totalmente diferente. Naquela altura, o resultado da guerra já estava decidido, mas a morte de Hitler poderia ter encurtado o conflito em meses. Os conspiradores planeavam iniciar imediatamente negociações com os aliados ocidentais, evitando potencialmente a destruição de Berlim, a Batalha de Okinawa e até mesmo o bombardeamento atômico de Hiroshima e Nagasaki. Centenas de milhares de vidas estavam em jogo na posição da pasta de Stauffenberg. O impacto psicológico da sobrevivência de Hitler nos seus potenciais assassinos criou o seu próprio legado trágico. Muitos dos que não conseguiram matar Hitler foram assombrados pelo seu fracasso durante o resto das suas vidas. Rudolf Christoph von Gersdorff, que sobreviveu à guerra, passou décadas atormentado pelo fato de ter estado a segundos de mudar a história. Ele falava frequentemente do peso daqueles 8 minutos em que Hitler se moveu demasiado rapidamente pela exposição, impedindo a detonação da bomba. A sobrevivência de Adolf Hitler a 44 tentativas de assassinato representa um dos exemplos mais notáveis e trágicos da história de como o destino individual pode moldar eventos globais. Cada tentativa falhada permitiu ao regime nazi continuar o seu curso devastador, resultando em milhões de mortes adicionais e destruição sem precedentes em toda a Europa. O custo humano destes fracassos vai muito além das vítimas imediatas das conspirações em si. Cada dia que Hitler permaneceu vivo após 1943 significou a continuação da perseguição às vítimas do Holocausto, o prolongamento do sofrimento dos prisioneiros de guerra e a devastação prolongada das populações civis em toda a Europa ocupada. O fracasso da conspiração de 20 de julho, por si só, pode ter custado mais vidas do que qualquer outro dia da guerra. Os fatores técnicos e psicológicos que mantiveram Hitler vivo revelam os desafios extraordinários enfrentados por aqueles que procuravam eliminá-lo. A sua personalidade paranoica, embora destrutiva para uma governação eficaz, criava comportamentos imprevisíveis, que confundiam até mesmo as tentativas de assassinato mais cuidadosamente planeadas. O sofisticado aparato de segurança que o rodeava representava recursos e mão de obra que poderiam ter sido utilizados no esforço de guerra, mas que se revelaram essenciais para a sua sobrevivência. A diversidade das tentativas de assassinato, de lobos solitários como Georg Elser, a elaboradas conspirações militares como a Operação Valkyria, de operações de inteligência internacional a planos finais desesperados, demonstra o reconhecimento generalizado de Hitler como uma ameaça única à humanidade. Pessoas de todos os segmentos da sociedade alemã e das nações aliadas em todo o mundo reconheceram que eliminar Hitler poderia mudar o curso da história.